Felipe. Oi pessoal, tudo certo? Então, eu tô aqui para fazer hoje a live com o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico que trabalha aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Estou só aqui organizando para mandar para ele o convite. Como coautor. Opa, doutor Felipe, tudo certo? Conseguiu? Acho que tá sem som. Tô com som ou tô sem som? Tá com som, agora voltou, agora tá certinho. Ótimo. Opa, doutor Felipe, então fala um pouquinho mais sobre quem é o doutor Felipe. A gente sabe que é o cirurgião plástico de Florianópolis, mas fala um pouquinho mais sobre você aqui pra galera. Sim. Então, eu fiz faculdade de medicina no Hospital Universitário, na UFSC, né? Depois eu fiz cirurgia geral no Hospital Regional São José. Depois, novamente, eu fiz cirurgia plástica, 3 anos de cirurgia plástica no Hospital Universitário. Depois disso, eu fiquei 8 anos trabalhando na minha clínica privada. E depois, no ano passado, novamente, eu voltei para o Hospital Universitário, passando no concurso, né? Para ser preceptor dos residentes de cirurgia plástica, também estudando aula na graduação de medicina, e também me graduei no Hospital Albert Einstein em cosmetria e laser. Que já tem elogios aqui, a Laura, sua aluna, eu imagino, já está falando um monstro da cirurgia aqui da Universidade Federal da UFSC. Já, A já tem... Laura é nossa estudante modelo lá, super empolgada, super excelente estudante nossa, lá da faculdade. Então, como o tema de hoje é cirurgia plástica, eu peguei aqui as perguntas que o pessoal mandou, eu meio que tentei selecionar as que mais se repetiam, mas a primeira pergunta que eu vi que me chamou a atenção é quais as características de um cirurgião plástico? Então, muita gente pensa que o cirurgião plástico precisa de alguma característica específica, até mesmo um cirurgião, né? Ah, tem que ter uma habilidade manual durante a faculdade, mas nem sempre isso é verdade, né? A habilidade manual ela pode ser trabalhada, pode ser adquirida, nem sempre a pessoa precisa de uma habilidade inata, né? Nem todo cirurgião plástico é um artista assim que sabe pintar, sabe desenhar, mas tudo isso se estudando pode se aprimorar. Bom, mas o mais importante, assim, eu acho que a principal característica do cirurgião plástico é que todo cirurgião plástico ele tem um certo perfeccionismo, porque ele quer que as cirurgias saiam perfeitas, de boa qualidade. Então, o que faz o diferencial, às vezes, de uma cirurgia bem feita e uma mal feita é aquela dedicação a mais, 1 hora a mais, uns 2 horas a mais nos refinamentos, né? Isso exige muita esforço mental, esforço físico, e só mesmo a pessoa que está muito dedicada a fazer aquilo de uma maneira muito perfeita vai conseguir ter aquele bom resultado. Agora se prende um pouco no glamour, né? Que imagina ver de fora a especialidade, mas também tem muito sofrimento, né, nesse perfeccionismo. Sim, a cirurgia plástica, até eu fiz um post no Instagram há pouco tempo, que era o dia do cirurgião plástico, e até eu comentei, né? A cirurgia plástica, ela surgiu, quando ela surgiu na Índia, o Sutra, em reconstruções de nariz de pessoas amputadas. Então ela lidava com sofrimento, né? Nessa época não se considerava cirurgia plástica, mas a gente considera que é o nascimento da cirurgia plástica. Depois da Segunda Guerra Mundial, com os soldados em guerras, houve a necessidade de desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas para tratar as queimaduras, as lesões traumáticas que a guerra causou. Então ali realmente teve o grande impulso da cirurgia plástica, mas ainda nesse momento ainda não era chamado de cirurgia plástica, mas acho que ali foi realmente o grande impulso. Depois, principalmente aqui no Brasil, com o Dr. Yves Tanguy, se desenvolveu a parte de cirurgia estética,
que aí sim lida com a parte de beleza, de felicidade, então mudou um pouco a perspectiva, né, que era uma especialidade que lidava somente com coisas tristes, coisas duras, começou a lidar também com a beleza. E o que eu comentei no meu post, que a especialidade está em constante evolução. Então, hoje, está tendo também mais um movimento para essa área, como a gente falou, da cosmetria, que ela vê o paciente hoje, que ele não vem só atrás da cirurgia, ele quer melhorar toda a sua qualidade de vida. Então, a gente tem buscado cada vez mais tratar o paciente de uma forma mais holística. Então, vendo toda essa parte nutricional, endocrinológica, espiritual. Então, tentar fazer o paciente melhorar como um todo, né? Com prevenção de saúde, ninguém quer esperar ficar doente para ser tratado por um médico. Quer perguntar assim, doutor, o que eu faço para mim não ficar doente, para ter saúde? Então, eu acho que essa é a nova perspectiva que vai ter da cirurgia plástica. Aquela questão de ver o paciente como um todo, né? Outra pergunta que fizeram aqui é como que é a residência de cirurgia plástica e como que foi a sua experiência nesse processo? Você falou que é 5 anos, né, para se formar em cirurgia plástica no Brasil. Sim, primeiro tem que fazer 2 anos de cirurgia geral. Aí você concorre a uma nova prova, né? Concorre à vaga de residência em cirurgia plástica. Essa residência, elas são 3 anos, né? E nessa residência a gente vê um pouco de tudo, né? Vê a parte reparadora e também a parte estética. Ali no Hospital Universitário, por exemplo, é onde eu sou professor e preceptor da residência, os residentes, eles trabalham atendendo a parte reparadora, de queimados, parte de câncer de pele, né? Também a parte de reconstrução de mama. Então, toda a parte de cirurgia plástica reparadora e também fazem também a parte estética. Então, a cirurgia plástica ela é dividida nesse binômio, né? Reparadora e estética. Exatamente como eu falei, como ela foi surgindo dentro da história, é como ela está hoje montada. E a outra pergunta seria justamente dessa, né? Quais são as áreas dentro da cirurgia plástica que, sei lá, depois de formado, a pessoa pode se especializar dentro dessas áreas? Você tem essas subespecialidades dentro da cirurgia plástica também? Então, a resposta para isso ela é bem ampla, né? Então, a gente vai ter que dividir a cirurgia plástica em reparadora e estética, porque cada uma delas tem já suas subespecialidades. Então, dentro da parte reparadora, inclusive no hospital universitário, a direção do hospital tem feito um esforço cada vez mais de ter o que a gente chama de alta complexidade. O que é alta complexidade? Toda especialidade médica ela gosta muito de ter áreas de alta complexidade, porque isso engrandece a especialidade e o hospital que tem essas altas complexidades, ele também ganha mais dinheiro, ele tem maior valor agregado nos procedimentos realizados pelo SUS. Toda área que é considerada alta complexidade, ela é considerada alta complexidade porque ela exige um hospital com vários recursos tecnológicos e também várias equipes de especialidades. Então, no hospital universitário, a gente quer ter todas as 7 altas complexidades que a cirurgia plástica ela pode ter. Então, vou citar elas. Uma delas é a área dos queimados. Então, a gente está tentando abrir lá o centro de queimados. Que não tem nenhum Santa Catarina. Os que tem não são dentro do governo federal, da mesma estrutura tecnológica que teria ali. Outra que nós já temos é a reconstrução mamária. Inclusive, foi feito agora um projeto, doado um dinheiro, né, da deputada Zanotto, para que o Hospital Universitário seja referência estadual em reconstrução mamária. Inclusive, temos agora um ambulatório lá apenas para reconstrução mamária. Essa é uma outra subespecialidade. Existe também a parte dos pós-bariátricos. Então, todo lugar que tem a cirurgia bariátrica, cirurgia de perda de peso, existem as sequelas que ficam, né, com as sobras de pele e tal. E aí lá no Hospital Universitário nós também temos alta complexidade em cirurgia pós-bariátrica. E nós também, e a parte oncológica também, a parte de câncer de pele, também o Hospital Universitário é alta complexidade. E nós futuramente gostaríamos de ter, então além do queimados, que também é alta complexidade, as cirurgias dos fissurados, cirurgias craniofaciais, as pessoas que têm as fissuras palatinas, também as cirurgias dos transexuais, né, as pessoas que são transexuais, que querem fazer modificações no seu corpo, como as mulheres querem retirar as mamas, ou os homens querem colocar silicone, ou até mudança da genitália, essa também é considerada uma área de alta complexidade. Bom, até o momento eu falei só da parte reparadora.
Agora eu vou falar da parte estética. Dentro da parte estética, nós temos desenvolvido várias áreas. Então, algumas cirurgias, como a rinoplastia, por exemplo, tem se tornado cada vez mais uma subespecialidade. E a subespecialidade, essa que eu tenho atuado cada vez mais e que está tendo maior crescimento na área estética, é essa área da cosmetria, que é uma área nova para a cirurgia plástica. Ela é uma área que ela mistura várias habilidades da cirurgia plástica, da dermatologia, da endocrinologia, da nutrologia, da medicina ortomolecular, da imunologia, da angiologia, da cirurgia vascular. Então, essa mesmo, ela tenta pegar o paciente e ver a sua estética como um todo, né? Não como se fazia antigamente, que, por exemplo, fazia uma cirurgia de face, apenas esticava a pele, ou se fazia uma cirurgia corporal e apenas também fazia uma abdominoplastia, ou uma cirurgia de mama. Não, quando vai fazer a face, se olha então a parte da pele, se tem manchas, se tem vasos, se a qualidade da pele é boa, na parte corporal, se tem estria, celulite, tudo isso é tratado daí, então, globalmente, porque essas queixas os pacientes têm e às vezes abordam e ninguém dá uma solução para eles. Então, a área da cosmetria é a área, em função de toda essa expansão que ela tem, da indústria e dos estudos, é a que mais vai crescer no futuro, dentro das especialidades estéticas, né? É legal, é legal. Eu conheci um pouco sobre isso na inauguração lá, né? Que eu fui no Instituto Lapidari. Eu achei bem bacana, assim, como várias especialidades dentro de uma só, né? Conversando juntos ali, trabalhando juntos. Em relação ao cirurgião plástico, quando ele se forma, assim, um médico recém-formado, é muito difícil para ele entrar no mercado? Como que é esse mercado, especialmente na nossa região aqui de Santa Catarina? Então, quem já fez estudos, assim, já tem pessoas que fizeram estudos sobre a característica da carreira de cirurgião plástico, né? Então, já é conhecido que o início da carreira é provavelmente das mais difíceis de todas as especialidades. Por quê? Porque não existe muitos procedimentos de cirurgia plástica nos convênios. E também não existe muitos empregos no Sistema Único de Saúde. Vou dar um exemplo. Essa vaga que eu concorri na cirurgia plástica, no hospital universitário, ela surge uma vaga dessa a cada 10 ou 20 anos. Ou seja, se você não passar naquela vez, talvez você esteja aposentado quando tem a próxima vaga. Então, são muitas poucas vagas no Sistema Único de Saúde para cirurgião plástico, porque essa área reparadora é uma área muito especializada. Então, para o cirurgião plástico recém-formado, fica muito difícil ele se inserir no mercado que os outros médicos se inserem normalmente, que é atender plano de saúde, atender no Sistema Único de Saúde, no SUS, né? Então, ele acaba trabalhando fora da sua especialidade, dando plantões como cirurgião geral ou como clínico geral, e aos poucos ele vai mostrando seu trabalho dentro da medicina privada e ganhando sua clientela. Então, os estudos que fizeram sobre a carreira de cirurgião plástico sempre falou que é a mais difícil para iniciar, mas é talvez a mais rentável depois que você está bem estabilizado na carreira. Essa é a característica. Então, para se estabilizar vai demorar, mas depois que estiver estabilizado, vai ter sua recompensa. Você tem chutaria mais ou menos uma quantidade de anos, assim, em média, que você vê como trabalha na residência até um cirurgião se estabilizar? Assim. Então, em toda a especialidade médica, considera-se que o cirurgião está no auge assim, do seu potencial a partir de 10 anos da sua formação na residência. Então, a gente considera que quando você terminou a residência e depois da residência você tem 10 anos de formado, então até um dos critérios que colocaram, por exemplo, no concurso universitário, né, que eles pontuavam até 10 anos, ou seja, eles queriam um cirurgião já experiente, né? Então, é sabido lá pelo próprio pessoal do concurso que um cirurgião com 10 anos de formado, ele está digamos assim, no seu auge do potencial, né? Como que é a participação das mulheres dentro da cirurgia plástica? Porque a gente sabe que existe Agora está mudando bastante, mas a área da cirurgia em si era meio que uma área mais reservada, masculina, assim. Era difícil você ver cirurgiões mulheres. Como que é dentro da cirurgia plástica essa distribuição? Então, tendo um aumento muito grande. Eu lembro, assim, quando eu fazia residência, a gente via muito poucas mulheres, e agora tem bastante mulheres fazendo cirurgia plástica, né? É uma área
como a dermatologia também, que tem muita cirurgia plástica. Eu acho que é uma área boa para as mulheres que gostam da área da cirurgia, porque a cirurgia plástica tem a característica de ter muitas cirurgias eletivas. O que é uma cirurgia eletiva? São cirurgias que você atende o paciente no consultório, aí vai num hospital ou numa clínica, faz essa cirurgia de forma planejada, dentro de um horário marcado, então dá para você fazer uma cirurgia e depois almoçar, voltar para o consultório, então ter uma vida assim, você organizá-la direitinho, uma qualidade de vida, poder fazer esportes e ter um tempo com a família, né? Não tem cirurgias de urgência, não são comuns as cirurgias de urgência ou cirurgias não planejadas, então a sua vida consegue ser mais ou menos planejada, então para o público feminino que valoriza muito isso, né? As mulheres, além de querer ter muito sucesso na carreira, também priorizam muito a família e também muito a qualidade de vida delas. Então, para elas, elas perceberam isso e estão se inserindo bastante na cirurgia plástica. Bacana, ter essa qualidade. Em relação a, você falou que tem bastante procedimento de cirurgia eletiva. E tem aquelas cirurgias também que elas são ambulatoriais e tem as cirurgias mais complexas, que necessitam de um centro cirúrgico mais equipado, dentro de um grande hospital. Tem muito procedimento ambulatorial dentro da cirurgia plástica? Sim, a cirurgia plástica ela é uma especialidade que ela tem procedimentos de pequeno, médios e grandes portes, né? Então, por exemplo, existem muitos procedimentos pequenos que poderiam ser feitos até com anestesia local, numa clínica mais bem estruturada, como autoplastia, blefaroplastia, ou cirurgia de pequenos tumores de pele. Esses procedimentos que a gente chama da cosmetria, né? Procedimentos com laser, preenchimento com ácido hialurônico, toxina botulínica, os bioestimuladores. Então, existe uma gama enorme de procedimentos que está fazendo no consultório. E os procedimentos um pouco maiores, né? Tipo uma cirurgia de mama, uma cirurgia de abdômen, que aí teria que ser feito em ambiente hospitalar. Então, existe essa característica mesmo, né? De você pode trabalhar tanto no consultório quanto no hospital. Alguns médicos acabam tomando uma direção mais para procedimentos grandes. E existe hoje alguns médicos, muitas mulheres até, que as mulheres gostam muito dessa área, que se focam muito na cosmetria e acabam fazendo, digamos, 90% cosmetria, 10% cirurgia. Alguns médicos 50% cosmetria, 50% cirurgia. Mas eu vejo hoje a tendência que cada vez mais seja um meio a meio, metade cosmetria, metade cirurgia. Essa é a tendência, eu acho, de todo cirurgião plástico. Em relação, a gente falou no começo lá sobre o perfil dos cirurgiões que acabam fazendo cirurgia plástica. Como que é o perfil dos pacientes? Que a gente sabe que em cada especialidade meio que você tem um grupo ali que é mais comum. Como que é a relação com os pacientes da cirurgia? Que eu imagino que deve ser, talvez, dentro das áreas, uma das que mais é importante isso, né? Então, os pacientes de cirurgia plástica, existem vários grupos de pacientes, né? A gente diz assim, muito cirurgião, ele tem que criar seu avatar, né? O que é o avatar? Tentar procurar, hoje as redes sociais, elas ajudam muito para isso, né? O Instagram, tu mostrar a tua filosofia de trabalho, e essa tua filosofia de trabalho, ela vai atrair um tipo de paciente, né? Então, por exemplo, tem cirurgião que ele tem um grupo de pacientes que são mais as meninas da balada, querem fazer mais silicone, lipoaspiração, essa característica. Tem cirurgião que lida mais com um público mais de mulheres já casadas, com filhos, ou até umas mulheres assim, já aposentadas. Aí cada cirurgião, ele, dependendo da maneira como ele trabalha, ele vai atraindo um público específico. Ele tem que saber qual público ele quer atrair, né? Isso é bacana, poder criar a sua identificação com o seu público, né? Voltando para o médico recém-formado, qual é a expectativa salarial, mais ou menos? Você falou que tem esse crescimento, né, ao longo do tempo, mas em média, assim, quanto que um cirurgião recém-formado, se ele conseguir, que é difícil trabalhar só dentro da plástica no começo, mas qual é a expectativa salarial, assim? Olha, é difícil tu ter um dado assim certo, porque ninguém vai assim abrir suas contas para todo mundo, né? É uma coisa particular, mas eu posso te dizer baseado nos dados oficiais, né? A revista Exame
falou que uma média salarial do médico cirurgião plástico seria de R$30 mil. Então, eu acho que um cirurgião plástico que tenha pelo menos nos primeiros 5 anos, juntando cirurgia, plantões e tal, não posso te afirmar com certeza, porque, como disse, são coisas particulares, nem sempre as pessoas te falam, mas eu acho que tem um potencial para chegar nesse valor, né, uns R$30 mil. Bacana. Quais são as dicas que você tem para o pessoal que se interessa em cirurgia plástica, talvez e que coloca essa especialidade ali na prateleira das favoritas? Qual dica eu daria para o pessoal que gostaria de fazer cirurgia plástica? Seria isso? É isso. Então, a cirurgia plástica, ela eu sim sou muito apaixonado, né, pela cirurgia plástica, então até seria difícil eu falar, porque, lógico, cada um puxa, digamos, a sardinha para o seu lado, né? A dica que eu daria para pessoas que têm interesse em cirurgia plástica é que durante a formação na faculdade façam uma formação mais ampla possível. Por quê? Porque a cirurgia plástica é uma especialidade sem órgão, né? A gente não é um especialista da orelha, do nariz, do pé, a gente estuda do cabelo à unha do pé. Então é uma especialidade muito ampla. E a gente mexe com todos os tecidos. A gente mexe com a pele, com o tecido gorduroso, com as cartilagens, com os ossos, com mucosa. Então você tem que ter um conhecimento muito amplo da medicina. Digamos que o cirurgião plástico ele é quase o cirurgião, o clínico geral da cirurgia, de tantas áreas que a gente mexe. Então, o que eu diria é que não tem necessidade de subespecializar em nada, estuda a medicina de maneira mais ampla possível, que tudo isso, no final, vai ser útil para o teu conhecimento da cirurgia plástica. Eu, durante a faculdade, fiz também uma formação bem ampla, nunca tentei me especializar em nada, assim, antecipadamente, né? Gostava, lógico, de participar dos plantões, de fazer cirurgia, até porque o meu tio, ele era professor na universidade, dava para participar com os plantões com ele, então já tinha alguém na família que me dava esse suporte, essa empolgação. Aí, a minha sugestão é que a pessoa faça a formação mais ampla possível, porque a cirurgia plástica ela é muito ampla, tem que saber de muitas coisas. Né? E dividir-se entre as especialidades, né? Falando um pouco sobre a cosmetria e aproveitando para linkar um pouco com o Instituto, que a gente viu que eu fui na inauguração e o pessoal também viu aqui no Stories que eu postei bastante sobre isso. É no Instituto que a gente tem aqui agora em Balneário, que é o Instituto Lapidari. Fala um pouquinho para a gente sobre esse instituto, esse projeto novo que abriu aqui em Santa Catarina, e especialmente aqui em Balneário. Então, o Instituto Lapidari é um instituto criado para estudos, cursos, né, da parte de cirurgia plástica, dermatologia, estética facial, como o próprio dono do Instituto, né, o Mohamed, falou na inauguração, ele está criando ali um palco para os artistas, né? Então, se tem grandes artistas, ele precisa de um palco compatível com os artistas, senão pessoas vêm para fazer uma grande aula, uma grande apresentação, se não for compatível, não vai ter todo aquele espetáculo que poderia ter. Então, o curso que nós estamos criando ali, que vai ser o primeiro curso da Lapidari, que é esse curso de cosmetria e laser. Qual que é o objetivo desse curso? Nas residências de cirurgia plástica e dermatologia, essas residências acontecem normalmente em hospitais públicos, pelo SUS. E nos hospitais públicos, é proibido que seja cobrado dos pacientes, né, insumos. Né? Então, o paciente não pode, por exemplo, comprar preenchimento, botox, tal, porque isso não é cobrado pelo SUS, não faz parte do rol dos procedimentos do SUS. Então, fica quase impossível ter um treinamento da cosmetria dentro dos hospitais públicos. E aí acontece o quê? Onde é que as pessoas acabam aprendendo? Os cirurgiões plásticos, dermatologistas, são em cursos pequenos ou em workshops de empresas, mas acaba tendo um conhecimento fragmentado. Então, eu posso dizer isso para vocês, porque eu já passei por isso, fiz todos esses cursos, não tem como aprender, vai ter sempre um conhecimento fragmentado, não tem um conhecimento, uma base forte para entender os processos, como funcionam. Então, quem realmente começou com esses cursos de longos, de formação mesmo, como fosse uma residência, de 10 módulos, foi a Alessandra Haddad,
lá no Hospital Albert Einstein, que criou o primeiro curso aqui no Brasil, né, de cosmetria e laser. E aqui na Lapidar a gente está replicando a mesma característica, mesmo um curso em que vai passar tudo isso que não foi aprendido na residência, né? Esse acesso a essas tecnologias novas, né? Que estão todos os anos lançando novas tecnologias, como laser de CO2, luz pulsada, ultrassom microfocado, radiofrequência, e todas as tecnologias vão ter acesso lá nesse curso, né? Já fechou com os patrocinadores, a gente vai ter acesso a todos esses equipamentos de primeira geração. E como é uma pós-graduação privada, a gente também pode ter acesso a todos os produtos que não tem nas residências, como os preenchedores, a toxina. Vai ser criado um ambulatório lá, então já tem lá no portal do Lapidar, quem quiser ser um paciente modelo, né, vai ter acesso a fazer aquilo a preço apenas do custo do produto, né, muito mais barato, e com médicos renomados do Brasil inteiro, porque foi montada uma equipe com médicos de todas as regiões do Brasil. Nós temos médicos do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, já médicos que são professores. Nós temos speaker da Allergan, nós temos médicos injetores super famosos que são especializados praticamente em fazer preenchimentos, né, médicos injetores. Vai ter um diferencial também nessa pós-graduação da parte de gestão e marketing, que é muito importante hoje na medicina, né? A pessoa saber divulgar ou saber tocar um projeto. Como também, que vai ser o diferencial, isso super importante, vai ser o treinamento dos cadáveres frescos, que muita gente chega a viajar para os Estados Unidos para ter acesso a esse curso. Então, ali na Lapidário, junto com o ITC, tem toda a estrutura para fazer o treinamento em cadáveres frescos. Então, o aluno vai poder treinar e estudar anatomia para fazer um preenchimento, uns procedimentos faciais, primeiro estudando no cadáver, treinando no cadáver, depois fazendo nos pacientes com supervisão dos professores. Então a gente tem certeza que quando esse aluno terminar esse curso, ele vai estar em alto nível, ele vai sair dali já pronto para ser um professor, praticamente. Muito bom. Quem é que vai poder fazer esse curso? Só a pessoa ela tem que ter já uma certa especialização dentro da dermatologia, da cirurgia plástica, ou, por exemplo, um recém-formado que quer aprender mais sobre o assunto pode fazer a pós-graduação? Não, ele é restrito a dermatologistas, cirurgiões plásticos e cirurgiões vasculares. Até por vários motivos, né? Um dos motivos é que o curso ele já é um curso de pós-graduação, então ele é muito avançado. Então a pessoa já tem que ter um nível de conhecimento maior para poder ter condições de absorver esses conhecimentos vão dar na cosmetria. Porque a gente não vai lá no curso de cosmetria falar o básico da dermatologia, o básico da cirurgia plástica. A coisa já vai dali para frente. A gente espera que a pessoa já tenha o conhecimento todo de cirurgia plástica, dermatologia, para dali para frente a gente consiga avançar, né? Então é um curso de nível avançado. Fora que ele também vai já, desde o primeiro módulo do curso, já fazer os procedimentos dos pacientes, a pessoa já tem que ter uma certa prática, então ela já tem uma noção de como fazer os procedimentos, ali ela vai para aprimorar, né? Então é um aprimoramento. Então a gente já precisa de pessoas já que têm um nível muito alto já de conhecimento para que possa absorver aquilo que a gente quer ensinar. Uma pessoa que está muito inicial, ela vai acabar prejudicando o andamento do curso e não vai se beneficiar também desse conhecimento. Show. E para o pessoal que está interessado em participar ali do ambulatório, tem que entrar no site, né? Sim, tu vai entrar no site do Lapidare, aí lá tu tem vários links ali, né? Seja nosso parceiro tal, e um desses links seja paciente modelo. Aí você coloca ali o telefone, e-mail tal, cadastra direitinho, fica cadastrado e vai ser chamado tal para fazer os procedimentos. Vai ser uma ótima oportunidade para ser um paciente modelo para muitas pessoas, às vezes, que não têm condição financeira para pagar particular, porque os procedimentos são bastante caros, né, privados. E ali é uma oportunidade, né, um preço bem mais razoável e sendo atendidos ali já pelo Instituto, né, já tem uma seleção, né, tu vai ter dermatologistas, vai ter cirurgiões plásticos, vai ter cirurgiões vasculares que vão fazer e professores orientando. Então, além de um preço adequado, tu vai ter um serviço de alta qualidade. Show de bola. Então, doutor, já chegamos aqui a 32 minutos de live.
para liberar a sua quarta-feira aqui. Eu queria que você deixasse talvez um recado final para o pessoal, para todo mundo que acompanhou. Eu queria primeiramente agradecer você por ter cedido um pouco do seu tempo para conversar aqui Não, para mim também é aquilo. Como eu gosto muito do assunto, né? Para mim parece que passaram apenas 2 minutos, né? Então não sei se tem alguma. Tu quer que eu responda alguma pergunta aqui, ó, via qual técnica que eu estou utilizando em mama, ou marcopexia, não sei, podemos escolher alguma dessas perguntas das pessoas aqui que estão participando, né, para dar uma atenção para elas, né? E a gente fica a critério de escolher alguma pergunta e a gente responde aqui. Ah, show. Eu achei só essa pergunta da Vanessa. Fala pra gente aí se você sente. Não sei se tem alguma coisa em relação a isso, mas qual é a técnica que você usa para cirurgia de mama? Então, a cirurgia de mama, eu vou dividir ela em 2 partes, né? Em 3 partes. A mama ela pode ser muito grande, ou ela pode ser pequena, ou ela pode ser pitosada, caída, certo? Então, resumidamente, a técnica que eu utilizo é um fluxograma, que eu inclusive ensino os residentes, que eu acho que se seguir esse fluxograma bem certinho, é pouca chance de as coisas darem errado. A maioria das vezes, quando dá errado, é quando o paciente, ele já vem com uma ideia na cabeça e consegue convencer o cirurgião a fazer aquilo que ele quer e não esse fluxograma que eu vou falar. Se a mama é muito grande, a cirurgia é a redução de mamas. Reduz a mama, tira o tecido, né, levanta ela e reduz, sem prótese de silicone. Se a mama é uma mama apenas flácida e caída, a gente tem que fazer a mastopexia. Se a paciente tem bastante tecido mamário, um tecido suficiente, ela só quer levantar, mas ela não quer aumentar as mamas, dá para fazer a mastopexia sem prótese. A gente utiliza o próprio tecido mamário para montar a mama. Caso a paciente tenha a mama apenas pele, muito pequenininha, quer aumentar, ou até aquelas pacientes pós-bariátricas, só tem pele, no caso bem mais complexo. Então, a técnica que eu tenho utilizado hoje é a técnica do Dr. Marcelo Ono, que é um brasileiro que desenvolveu essa técnica. Inclusive, ele acabou de publicar na revista Plastic Reconstructive Surgery. Tenho muito orgulho que é um colega que ensinou essa técnica para mim. Veio aqui no Hospital Universitário ensinar para a gente, aqui no Hospital Universitário. E agora publicou na maior revista de cirurgia plástica do mundo, né? Na Plastic Reconstructive Surgery Global Open. É só abrir lá na revista, vocês vão ver o artigo dele. Que é uma técnica que tu coloca a prótese submuscular, coloca abaixo do músculo, retira o tecido mamário e o resultado fica o colo fica bem cheio, a prótese não cai aqui na parte inferior e ela tem a vantagem que depois de feita a cirurgia, praticamente a paciente pode abandonar o sutiã, a mama não cai nem para o lado nem para baixo, não precisa mais usar sutiã, ela fica firme ali para sempre. E se a paciente só quer colocar o implante, ela não tem excesso de pele, aí é uma terceira situação, a gente divide a situação em 2, né? Se o tecido mamário é muito, muito fininho, muito pequeno, se tu colocar lá debaixo da glândula, vai acontecer o quê? A mama vai ficar atrofiada e logo tu vai ter palpabilidade dessa prótese. Então, a gente costuma indicar a colocação da prótese submuscular, né? A gente chama parcialmente submuscular, que a gente chama de dual plane. E quando a paciente já tem um tecido mamário suficiente, que a gente considera 2 centímetros de tecido mamário, a gente coloca no plano subglandular. Então, para tu ver, não existe uma regra, né? Para cada situação existe praticamente um fluxograma, né? Eu considero quase um fluxograma matemático, né? Meus pais são matemáticos, então eu utilizo tudo muito fluxogramas matemáticos, assim, a gente fica filosofando muito tempo de como fazer para os prós e contras. Então, na minha cabeça, esse é o fluxograma ideal. Não quer dizer que no futuro eu não mude, né? Tanto que essa técnica do ONU, eu comecei a fazer ela a partir desse ano, ensinei lá os residentes todos a fazerem, eles gostaram tanto que praticamente todas as cirurgias eles querem fazer essa técnica. Então, tu vê que depois de 10 anos de cirurgia plástica, no ano passado eu mudei a técnica. Então, posso, de uma hora para outra, também mudar, a gente vai evoluindo. As técnicas vão sempre se aprimorando, né? Cada dia mais. Chegou aqui mais 2 perguntas. Aprimorando. Chegou a do Abraão Medeiros, ele perguntou qual é a dica para quem vai fazer cirurgia plástica, mas a gente já respondeu essa pergunta um pouquinho para trás, Abraão. Então, quando eu deixar a live aqui disponível, dá uma olhadinha aí que a gente vou deixar gravado aqui e vou jogar no YouTube depois. Outra do Eduardo, qual é o maior mito que você acha que existe dentro da cirurgia plástica e que talvez deveria ser desvendado? Então, o maior mito que tem da cirurgia plástica, tá?
é o excesso de expectativa. Então, porque assim, as pessoas sempre acham que vão ficar perfeitas, né? E o Pitangui, ele mostrou muito isso num livro dele, que a gente chama de escadinha da cirurgia plástica. Escadinha, o que que é? Digamos que uma escada tenha 10 degraus. O primeiro degrau digamos, seja o degrau da feiura, e o último degrau da beleza máxima. Então, a pessoa ela não vai conseguir a cirurgia plástica, ela sair do primeiro degrau e ir no último degrau. O que a gente consegue fazer na cirurgia plástica é andar 1 ou 2 ou 3 degraus. Então, se a pessoa, às vezes, está numa situação muito complicada, assim, né? Ela vai conseguir andar 1 ou 2 degraus ou 3 degraus, mas não vai chegar lá no final. Então, é impossível sair do primeiro degrau e chegar no último. A gente consegue andar alguns degraus. Então, às vezes, tu vê uma pessoa muito bonita, depois na cirurgia plástica, às vezes ela já era muito bonita. E, às vezes, uma outra pessoa que, às vezes, a condição dela estética já era muito comprometida, e fez uma cirurgia e a pessoa olha e acha que não ficou muito bonita, mas às vezes não entende de como ela surgiu ali, da onde ela partiu, o ponto de partida, né? Outra que eu gostaria de responder, que eu gostei muito dessa pergunta, doutor, qual a dica para quem quer fazer cirurgia plástica? Então essa aqui também é muito importante, né? A dica para quem quer fazer cirurgia plástica, no meu ver, é o seguinte, a pessoa fazer a cirurgia plástica, ela também fazia um esforço, né? Vou dar um exemplo na lipoaspiração. Lipoaspiração tem que ser uma pessoa que ela já fez o exercício, já se esforçou para tentar emagrecer e tem gordura localizada, não fazer a cirurgia de lipoaspiração para emagrecer. E aí que eu venho falando daquela parte que a cirurgia plástica hoje ela tem que ser mais holística possível. E eu vou explicar o porquê. Pega uma paciente que quer fazer uma lipoaspiração e tem acne no rosto. Essa acne está aqui na região como fosse uma máscara, aqui na região como fosse da barba, né? Ao ver uma paciente com essa acne, o que tu está observando? Que essa paciente está com alteração hormonal, é característica de uma alteração hormonal, normalmente ovários policísticos. Se tu operar essa paciente, né, e essa paciente acontece o quê? Com essa alteração hormonal, ela deposita, por alteração hormonal dela, ela deposita a gordura como se fosse o homem, então ela começa a ter gordura na barriga, perde a cintura. E se tu operar essa paciente, sem fazer esse diagnóstico holístico, geral, global, tu vai fazer uma cirurgia numa paciente com uma alteração hormonal. Isso vai acontecer o quê? Ela vai ter, primeiro, maior risco de trombose, porque a alteração hormonal dela está acontecendo. Segundo, a distribuição dela, a gordura, hormonalmente está alterada, então tu vai fazer a lipoaspiração, não vai mudar. Então o que teria que ser feito? Fazer uma bateria de exames hormonais, investigar se tem ovário policístico, fazer um tratamento desse ovário policístico, aí a paciente vai, depois que ela estiver estabilizada nessa questão, aí sim poder fazer a lipoaspiração. Número 2, outra situação. Hoje é estudado que toda vez que faz uma lipoaspiração no paciente, o corpo ele reage, querendo voltar à sua situação, recuperar aquela gordura. Como aquela gordura externa foi tirada, o corpo vai tentar recuperar colocando essa gordura internamente, dentro da barriga. Né? Então, quando fizer então não é incomum fazer uma lipoaspiração e a paciente depois ganhar peso. Mesmo que ela faça o maior esforço, é uma tendência ter esse ganho de peso. O corpo ele faz, uma coisa natural do organismo tentar recuperar esse peso. Então, o paciente vai ter toda uma preparação dietética, de exercício depois da cirurgia, para quê? Para que ela não volte a ganhar essa gordura. E pior, como ela não vai ganhar gordura naquela região que foi tirada, da cintura, do culote, ela vai ganhar gordura intraabdominal, como um homem, que vai ser ainda uma gordura menos saudável, né? A gente sabe que ela é pior, né, para a parte cardiovascular. Então, para tu entender como não dá mais apenas para fazer a cirurgia, tu tem que ver o global, não dá mais. Então, a cirurgia plástica tem que evoluir para isso. Bem bacana. É porque eu já ouvi esse mito também, que a cirurgia, que a lipoaspiração, a pessoa tem um volume grande, assim, até de gordura na barriga, mas vai fazer a lipoaspiração como se fosse a resolução de todos os seus problemas. Mas não é bem assim que funciona, né? É claro que não, a lipoaspiração, como eu disse, ela é uma cirurgia para gordura localizada. Você perdeu peso, está no peso ideal, fez exercício, aí aquilo que não conseguiu retirar, faz a lipoaspiração. Aí sempre ela vai ser uma lipoaspiração segura, de pequeno porte, né? Agora, quando a pessoa está acima do peso e quer resolver todo o problema com a lipoaspiração, aí que fica mais uma cirurgia mais arriscada e não é o objetivo, né? Tu vê que não é o objetivo, porque a paciente também tem que fazer a parte dela, se ela quer chegar no objetivo final, né? Qual é a procura do público masculino para cirurgia plástica? A gente fala muito das mulheres que são muito atrás desse assunto, mas como é que é a procura de homens para fazer cirurgia plástica?
cada vez tem mais, né, o público masculino, né? Na parte corporal, os homens fazem cirurgias diferentes, né? Na parte corporal, os homens fazem a lipoaspiração, raramente fazem abdominoplastia, a não ser que seja um paciente pós-bariátrico, né? Na cirurgia de mama, o homem faz a ginecomastia, né? Porque alguns homens têm crescimento de mama por questão hormonal ou por acúmulo de gordura, então tem a cirurgia de ginecomastia, né? Que é um acúmulo de mamas em homem, existe isso também. Também é uma cirurgia procurada. Aí na parte facial, os homens procuram implante de cabelo, a cirurgia de autoplastia, a cirurgia de nariz e a cirurgia das pálpebras, porque os homens eles têm a pele mais espessa, mais grossa que as mulheres, então a gente envelhece melhor, né? Mas na região dos olhos, não. Na região dos olhos, nossa pele é fina também. Então a primeira coisa que vai envelhecer no homem vai ser a região das pálpebras. Então, com certeza, todo homem, depois de uma certa idade, uma cirurgia de blefaroplastia vai ser aquele ponto que vai rejuvenescer principalmente o homem, porque é ali que ele vai envelhecer primeiro. Porque nossa pele ali é fina e vai envelhecer exatamente com a pele mais fina da mulher. Então, a cirurgia de blefaroplastia eu acho que é uma das que mais tem custo-benefício nos homens. De trocar a pálpebra. Essa eu não... Confesso que eu nem imaginava. Eu já imaginava fazer mais abdominoplastia mesmo. Até a própria ginecomastia eu já tinha ouvido falar de bastante homem ter feito, mas blefaroplastia eu não tinha muito caso. Bacana, assim. Acontece que o público masculino, as mulheres elas fazem, elas postam e falam com os amigos. Os homens, normalmente, eles fazem, né? Não fazem muita divulgação, é uma coisa mais pessoal deles, e às vezes eles têm vontade de fazer e até na consulta eles não falam muito diretamente que queria ficar mais bonito e tal, e utilizam alguns termos assim, quer operar o nariz, fala, mas não estou respirando muito bem, ou quando ele quer fazer cirurgia de pálpebra, ele diz que está prejudicando a visão. Então aí tu tem que, o cirurgião plástico, ele muitas vezes, ele tem que captar as coisas, né? Ele tem que sacar, um paciente fala uma coisa e tu tem que entender que ele está falando outra. Mas tu tem que ter essa sensibilidade, né? A pessoa fala chinês, tu tem que entender, tem que traduzir já para o português para poder entender o que ele está te falando. Porque quando ele fala isso, ele quer te dizer outra coisa, mas tu tem que entender que ele quer fazer a cirurgia da pálpebra, que ele quer melhorar a autoestima e tal. E aquela que está caindo, que está perdendo a visão, normalmente não é verdade, mas é a maneira como ele está te dizendo aquilo. Né? Existe muito de vocês... Sim. Existe muito de vocês recusarem cirurgia, o paciente vem com uma ideia de cirurgia, com um plano assim, aí vocês veem que talvez não é bem assim, que aí vocês acabam recusando a cirurgia ou tentando mudar o que o paciente quer? Sim, o cirurgião plástico, na verdade, ele inclusive deve, né, recusar a cirurgia, né? Se um cirurgião plástico que tem 100% de conversão, ou seja, toda a consulta dele vira uma cirurgia, tem alguma coisa errada, né? Ele não está fazendo o seu trabalho correto. Ele deve recusar. Em que situação a gente deve recusar a cirurgia? A gente sabe que muitas pessoas que procuram cirurgia plástica, existe uma doença psiquiátrica chamada dismorfia corporal, né? Então são pessoas que têm um problema delas muito maiores que são na realidade. Essas pessoas, se for um grau de dismorfia pequeno ou médio, até um procedimento cirúrgico é benéfico. Mas se for um grau de dismorfia alto, a cirurgia deve ser contraindicada, porque esse paciente ele vai fazer e não vai ficar satisfeito, porque a doença dele continua psiquiátrica, né? Então, o correto seria primeiro encaminhar para o psiquiatra fazer toda a avaliação, ver se melhora a situação, para depois voltar com o cirurgião plástico. Essa seria uma situação. Outra situação que a cirurgia deve ser recusada é quando o paciente está com condição clínica muito ruim, né? Então, se o paciente está com diabetes descompensado, uma doença cardíaca descompensada, não tem condições clínicas para submeter uma cirurgia, né? Nem fato de ser cirurgia plástica, mas ser uma cirurgia. Lógico, quando é uma cirurgia de caráter de doença, às vezes é obrigado a fazer, mesmo com essas doenças todas, né? Digamos que tem uma cirurgia para câncer, para uma pedra na vesícula. Agora, como a cirurgia plástica ela é eletiva, uma coisa planejada, tu poderia preparar esse paciente antes de operar. E a outra situação é quando o paciente está fora do peso, né? Então, a cirurgia plástica, para ter o resultado ideal, tem que ter o peso ideal. Então, se o paciente está muito fora do peso, também deveria ser contraindicada a cirurgia. Também contraindicado. Você falou que no SUS a gente não tem muitos procedimentos que são cobertos dentro da cirurgia plástica, mas o que o SUS cobre dentro da cirurgia plástica?
Então, o Sistema Único de Saúde, né, a cirurgia plástica, eles dão direito para a parte de treinamento que possam ser feitos até 15% dos procedimentos em cirurgias estéticas, nos hospitais que têm treinamento em cirurgia plástica. E aí os procedimentos que são feitos, por exemplo, no hospital universitário, né, é feita a próstata de mama, é feita a mastopexia, é feita a redução de mama, é feita cirurgia de face. Praticamente todas as cirurgias estéticas são feitas lá, né, só que dentro dessa alimentação. O que não dá para fazer no hospital público, eu falei, são essas cirurgias que exigem insumos, que é a parte da cosmiatria, né? Essa aí ainda não tá dentro dos critérios ali dos pais para oferecer esse tipo de procedimento, nem para cirurgia plástica, nem para dermatologia. Então o hospital não tem como dar esses insumos, que são muito caros, porque não são cobertos pelo Sistema Único de Saúde, e isso daria prejuízo para o hospital, né? Então a comunidade não pode estar pagando também para as pessoas fazerem esse tipo de procedimentos estéticos dentro do Hospital do SUS. O SUS tem outras prioridades. Então é por isso que é necessário, daí, como lá no nosso curso de cosmetria da Lapidare, como isso vai ser o maior aumento que vai ter nos consultórios dos cirurgiões plásticos, porque cada vez mais os pacientes querem esses procedimentos rápidos, de recuperação mais rápida, não perder dias de trabalho, mais seguros. Então, é a vontade das pessoas, né, fazer esse tipo de procedimento. Então, você para estar ajustado com a demanda, necessariamente você vai ter que fazer esses cursos de especialização, e onde só dá para fazer num lugar onde é essencialmente privado, para ter acesso a essas tecnologias, porque elas são tecnologias muito modernas, que elas surgem e não dá nem tempo de o Sistema Único de Saúde absorver isso. Isso é verdade, é difícil. A gente vê aí que o SUS tem um problema sério para poder se atualizar. Então, dentro da cirurgia plástica, eu imagino que deva ser ainda mais, porque de um dia para a noite às vezes sai uma coisa nova. Você mesmo falou que trabalhou 10 anos com a técnica e em um ano tu já está fazendo diferente. Então, deve ser difícil mesmo. E para os planos de saúde, como que é essa relação do cirurgião plástico com o plano de saúde? O plano de saúde, ele cobre apenas as cirurgias reparadoras, né? Então, hoje, as duas áreas, três áreas que o plano de saúde cobre bastante, assim, são os cânceres de pele, né? Paciente que tem câncer de pele. Os cânceres de pele são os cânceres mais comuns que existem, né? Uma coisa que poucas pessoas sabem, mas se tu pegar os cânceres de pele, não melanoma, e todos os outros cânceres que existem, né? Os cânceres de pele são 50% do número de cânceres que existem, né? Então é muito comum, a quantidade é enorme de cânceres de pele, e tudo isso é coberto pelo plano de saúde. É um câncer, então a retirada do câncer de pele e a reconstrução é coberto pelo plano de saúde. A cirurgia bariátrica, hoje o plano de saúde está cobrindo a parte da abdominoplastia, né, que ele cobre a parte de abdominoplastia do paciente que ou teve grande perda de peso com dieta ou que fez a cirurgia bariátrica. E os planos de saúde também cobrem a reconstrução mamária nos pacientes que tiveram câncer de mama, né? Essa também é uma área que mudou muito, né? Até recentemente eu fiz um caso de plano de saúde, uma reconstrução de mama. Incrível como modificou, né? Hoje a gente faz a cirurgia de oncoplástica, não tira mais a mama inteira. O paciente veio com câncer de mama achando que ia perder toda a mama, e no final eu falei para ela, não, tu vai fazer uma cirurgia de câncer de mama e vai sair com a mama mais bonita, vai sair igual uma mama de estética. E a paciente meio que não acreditou no início, assim, né? E daí a gente fez uma cirurgia de oncoplástica, vou explicar o que é isso. O paciente tinha um tumor, a gente vai lá e tira só o tumor, não tira mais a mama inteira. É lógico, tem que ter alguns critérios, o tamanho, o tipo do tumor, né? Mas digamos que isso aí seria hoje, dentro da demanda de câncer de mama, praticamente 70%, 80% dos casos seriam assim, tá? A gente tira aquele tumor, manda para congelação, confirma que não tem nada ali, saiu todo o tumor, né? E depois que tirou, a gente faz a plástica, como fazer uma cirurgia plástica, uma redução de mama, uma mastopexia com prótese, né? E então a paciente no final ela faz uma cirurgia para câncer de mama, mas sai com a cirurgia igualzinho a uma cirurgia plástica estética. Foi o que aconteceu com ela. No final ela saiu bem feliz, saiu mais bonita do que era antes da cirurgia. Isso seria essa técnica de oncoplástica, né? Que é assim que a gente chama, né? Isso aí é bacana mesmo, que para uma mulher, a mama, acho que é um dos maiores medos da mulher com câncer de mama é justamente perder a mama, porque é uma identidade muito forte dentro do grupo feminino, né? Então, Felipe, a minha bateria do meu celular vai acabar. Então acho que a gente vai
Vamos encerrar. Se quiser, outro dia a gente faz outro aí com outro tema, né? Que eu acho que o pessoal está gostando bastante, tem muita pergunta, a gente pode fazer um outro live outro dia aí. Eu vou fazer. A minha ideia agora é fazer uma série de isso, conversando com vários especialistas em várias áreas aí. A próxima é dermatologia, com a doutora Elisandre, que eu sei lá na inauguração. Elisandre Palermo, ótimo. Ela mesma. E vamos. Então tá bom, vamos fazer obrigado pelo convite, tá? Isso, eu que agradeço você a disponibilidade nessa quarta-feira. Então, aquele abraço. Um abraço, deixa gravado o pessoal, então. Vai ficar gravado aí o... Vai ficar aqui 24 horas no Instagram do Evento Médico e eu vou baixar essa live e vou passar no YouTube. Mas eu também vou divulgar aqui, eu te mando o link para poder mandar para o pessoal. Bem bacana, ficou 50 minutos de bate-papo de cirurgia plástica, eu particularmente gostei bastante. Tá bom, um abraço para ti então. Valeu.